Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita. E renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade. Muito obrigado. Maravilhosos filhos de Deus, muito obrigado. É uma grande alegria e uma honra adentrar o seu lar para hoje, neste programa da Educação da Vida, falarmos sobre o tema Educação que extrai a potencialidade infinita da criança. Educação que extrai a potencialidade infinita da criança. Por que esse tema? Porque no ensinamento da Seichonoye aprendemos que todos nós alojamos dentro de nós a vida perfeita de Deus. Todas as crianças nascem com a vida perfeita de Deus. E se só nascem com a vida perfeita de Deus, são dotados de capacidade infinita. Capacidade infinita de Deus, que criou todo este universo, que sustenta a vida de todas as pessoas, que faz com que todos os órgãos internos trabalhem sem nunca nós termos pensado em como fazê-los trabalhar, que faz com que um ser que é gerado no ventre da mãe, ele se desenvolva, formem os seus órgãos internos, sem que a mãe se preocupa em como fazer com que eles sejam produzidos dentro do corpo humano. Tudo isso é a sabedoria infinita de Deus. É a capacidade infinita de Deus que se aloja no interior de todas as crianças também. Mas está alojado. Compete a nós, pais, fazermos exteriorizar, manifestar para a vida da criança essa sua potencialidade infinita. De que maneira? E aqui no livro, neste livro, Ensinando e Disciplinando os Filhos, da autoria do professor Keio Kanuma, um educador maravilhoso do Japão. Ele escreve o seguinte: querer que o filho seja uma boa criança é o desejo comum a todos os pais. No entanto, o conceito de bom difere de acordo com o ponto de vista e o pensamento de cada casal. Alguns pais enumeram requisitos como ter boa saúde, ser inteligente, ter bom desempenho escolar, ser alegre e ser dócil. De um modo geral, os pais tendem a considerar boa criança aquela que se enquadra no molde que eles julgam ser ideal. Mas aí o professor escreve:
No entanto, criança boa é sinônimo de criança feliz. Olha, gente, coisa importante. Criança boa é sinônimo de criança feliz. Isto porque uma criança problema é sempre uma criança infeliz. E criança feliz tem pais felizes. Criança feliz tem pais felizes. Por quê? Os filhos imitam os pais. Ou podemos dizer de outra forma. Os filhos são educados pela forma como os pais conduzem a sua vida, pelos exemplos dos pais. Tá? Então, se os pais vivem em perfeita harmonia, se abençoam e se elogiam o tempo todo dentro de casa, o clima, a atmosfera que reina dentro do lar vai ser uma atmosfera cheia de luz, uma atmosfera iluminada, que vai fazer com que as crianças naturalmente sejam felizes. Outro dia, quando eu entrei no elevador do meu prédio, 2 adolescentes, pré-adolescentes, deve ter o quê? Uns 11, 12 anos, me viram e me cumprimentaram. Bom dia, dona Maria, tá tudo bem com a senhora? Falou, uai, você sabe meu nome? Eu sei, mamãe e papai sempre falam da senhora. Ah, é? Falam que a senhora é uma pessoa muito alegre e feliz e que a gente tem que ser como ela. Ouvindo essas crianças, eu fiquei pensando nos pais. Os pais são pessoas assim, muito simpáticas. Sempre que cruzam no elevador ou têm oportunidade de conversar, são pessoas que sempre falam de coisas felizes, dos acontecimentos felizes da vida. Isso é que está educando os filhos. Isso é que está fazendo com que a natureza divina de capacidade infinita do Filho de Deus seja manifestada. Deus é luz, Deus é alegria, Deus é amor. Então, onde se vivem esses atributos de Deus dentro do lar, os filhos vão naturalmente estar manifestando a sua capacidade infinita. Por isso, o professor, aqui ainda continuando, ele nos escreve na página 29, 3 grandes erros que os pais cometem na educação dos filhos. 3. O primeiro, repreensão constante. Repreensão constante. Fica repreendendo o filho, gritando, como se fosse um rádio quebrado. Quer dizer, rádio analógico, né? Abuso de autoridade e uso de força. Se esses 3 erros não forem sanados, o lar nunca se tornará um ambiente adequado para o crescimento sadio da criança. Crescimento sadio. O que é o crescimento sadio da criança? É aquela criança que já acorda feliz, toma a refeição feliz e por isso nunca deixa ficar espalhando comida pelo lado, porque os pais, quando forem comer, eles explicam para os filhos sobre a bênção do que é uma alimentação. Sobre isso, nesse livro Saúde e Prosperidade, da autoria do professor Masaharu Taniguchi, ele nos escreve o seguinte, que tipo de assunto deve ser escolhido na hora da refeição? Quer dizer, cada momento, cada instante dentro do lar deve ser um instante onde o divino esteja presente, nas palavras, no semblante, num aperto, num abraço, num olhar, tá? Quando estiver tomando a refeição, tá? Na hora de tomar a refeição, devem os pais contar aos filhos a quem devem a graça de estarem tomando essas refeições tão saborosas.
como o alimento é feito, que ele constitui bênção de Deus. Bênção de muitas pessoas que contribuíram para que ele fosse produzido, como os grãos foram semeados, como os grãos cresceram, frutificaram, que demandaram trabalho e dedicação de tais e tais pessoas, até que se transformaram em sopas quentes, arroz e acompanhamentos e chegassem até a mesa. A bênção do sol, da chuva, da Mãe Terra. Por isso, tem gente que quando acorda, o céu está nublado ou está chuviscando, diz, que dia feio. Não vamos dizer esse tipo de palavra diante dos nossos filhos, principalmente. E mesmo na ausência deles, essa vibração fica dentro do lar. Não existe dia feio, todo dia é dia de Deus. Alguém está sendo beneficiado com essa chuva. Alguém está sendo beneficiado por esse céu nublado, tá? A bênção da chuva da Mãe Terra, o trabalho e a dedicação dos agricultores, a vida dos empregados das fábricas de molhos, de temperos, enfim, as várias formas em que se manifesta a graça de Deus. Tudo é graça de Deus. Contar isso na mesa de refeição de forma agradável e compreensível tem grande eficácia para enriquecer a mente das crianças. E é um assunto adequado na hora da refeição. Entretanto, se impor, é graças a papai e mamãe que vocês estão tomando essa refeição. Poderá gerar neles o sentimento de revolta, tá? Assim, é bom o chefe da família tomar a refeição, em vez de resmungando, contando aos filhos a história dos alimentos, como se fosse conto de fadas, fazendo-os ver quantos alimentos dispostos à mesa estão manifestando a graça de Deus, a bênção de Deus. Falar sobre o amor e a vida de quem preparou a refeição, a mamãe, o amor que ela prepara, a dedicação dos agricultores, o amor e a vida dos funcionários das fábricas. Ao mesmo tempo, relembrando essas graças, renova em si o sentimento de gratidão. Assim procedendo, problemas gastrointestinais desaparecem imediatamente. Não é questão de a mente dessa pessoa ser boa ou má, mas se ela está com a mente cheia de gratidão ou carente de gratidão. Como então é importante até uma refeição que é tomada com os filhos, tá? Quando os pais têm essa postura na hora da refeição, falando sobre a bênção dos alimentos, que cada grão manifesta o amor de Deus, as crianças não terão o mau hábito de fazer sobrar comida ou de espalhar comida pelos lados, tá? Inclusive, quando brincarem com seus brinquedos, será uma criança que vai guardar tudo no seu devido lugar. Enfim, a postura espiritual do comportamento dos pais diante de uma refeição, diante de do trabalho que estiver fazendo na cozinha ou no quarto, isso é que vai estar forjando o caráter das crianças e dando oportunidade para que se manifeste a capacidade infinita dos filhos. Enfim, a ordem é a coisa mais importante, porque onde há ordem, Deus se manifesta. Onde há ordem e disciplina. Então, quando, por exemplo, os pais falam, filhos, agora é hora de estudar, vamos estudar, não fale como se estivesse com aquele pensamento, puxa, tem que falar porque eles não gostam de estudar, são preguiçosos, puxaram a mãe ou o pai, esse tipo de coisa. Mas se dirige aos filhos, vamos, filhos, chegou a hora maravilhosa do estudo, vamos estudar? E quando o filho sentar na mesa, o pai e a mãe também dedicam esse momento para poder sentar junto com eles, pegar um livro da Seichonoye, como esse, por exemplo, Ensinando e Disciplinando os Filhos. Aqui o professor Keio Kanuma, que é um educador, ele conta
a maneira e a forma como ele educou os filhos desde quando eles já estavam no ventre da esposa. Ele informa, inclusive, a forma como ele iniciou a educação sexual dos filhos, a educação moral dos filhos. É um livro primoroso de cabeceira para todos os pais terem a possibilidade de poder criar seus filhos sem medo, sem preocupação do futuro. Principalmente porque, se são filhos de Deus, Deus os está protegendo. Nós somos apenas auxiliares no trabalho de fazer com que esses filhos manifestem a capacidade infinita, tá? Então, aqui o professor fala, existem pais, tá? Que abusam da autoridade tentando fazer com que a criança obedeça, tipo assim. É surpreendente como algumas mães tentam impor sua autoridade usando expressões como, se você não estudar, ficará sem almoço. Veja só. Isso é bullying. Hoje você vai ficar sem lanche. Não o deixarei entrar em casa quando voltar da escola. Não poderá ir ao cinema. Não vou lhe comprar a bicicleta. Não vou lhe dar roupa nova. Vou contar ao seu pai. Vou mandar aplicar-lhe uma injeção. Vejam só, isso é bullying, tá? Gente, e pais que agem dessa maneira não percebem que dentro de casa fazem com que os filhos se sintam tolhidos de todas as formas. Ficam tolhidos, represando ali o ódio, a mágoa, o rancor, a tristeza. E aquilo represado um dia precisa sair. E o que faz? Quando chega na escola, ele é que vai praticar o bullying contra uma criança mais fraca do que ele. Tá? Tudo aquilo que ele armazenou, que ficou sufocado dentro dele, ele extravasa em forma de praticar bullying em relação a crianças mais indefesas. E aí, extravasando, ele se sente livre, se sente feliz. Uma das necessidades essenciais do ser humano é ser livre, Os pais que tolhem a liberdade, cerceando com as palavras enérgicas, ou deixando de castigo, ou privando-o de algumas coisas, inclusive de refeição, isso é um castigo muito triste, muito triste. Os pais devem sempre se colocar no lugar dos filhos e sempre pensar, o que eu posso fazer para deixar o meu filho feliz? O que eu posso fazer para deixar o meu filho feliz? E quando o filho está feliz, ele vai poder manifestar a sua capacidade infinita de filho de Deus. O que eu posso fazer para que meu filho esteja sempre feliz? São 5 os desejos fundamentais do ser humano, e principalmente da criança. O 1 é a liberdade que eu falei. O segundo, o que vem a ser? O desejo de ser amado. O amor tem que ser expressado. O amor tem que ser expressado. E não é assim da boca para fora. Filho, eu te amo, viu? Filho, eu te amo. Mas dê 1 segundo, 2 segundos para abraçar o filho e dizer, filho, papai te ama. Mamãe te ama do fundo do coração. Eu confio plenamente em você. Tá? Ser amado, ser elogiado, ser reconhecido. Tá? Ser amado, ser elogiado e ser reconhecido. Isso é que vai fazer com que o filho possa realmente sentir-se feliz. Sentir-se feliz. Tá? Aqui o professor nos fala o seguinte, na página 139 do mesmo livro, tá? Na página 139. Esse livro é tão maravilhoso e eu gostaria de falar sobre tudo, tá? Crianças que têm confiança em si mesmo,
Crianças que têm confiança em si mesmos são aqueles cujos pais sempre estão elogiando os pontos positivos da criança. E uma coisa muito importante, aqui o professor fala o seguinte, no livro Felicidade da Mulher, volume número 2, tem um capítulo todinho onde o professor escreve sobre como educar perfeitamente os filhos, tá? Aqui fala, na página 175, não devemos dar liberdade excessiva às crianças. É necessário ensinar-lhes que é uma virtude poder controlar a si mesmas para não prejudicar os outros. Se educarmos os nossos filhos dando-lhes completa liberdade para fazer tudo o que quiserem, eles se tornarão egocêntricos e passarão a ver a vida com pouca seriedade, pensando poder realizar todos os seus intentos. As pessoas que receberam esse tipo de educação no lar, quando conhecem o mundo exterior e constatam que os fatos não caminham conforme a sua vontade, porque os pais sempre lhe deram liberdade, mas lá fora não é sempre assim, ele não vai ter sempre liberdade. Então, quando ele perceber que é privado de alguma liberdade, passam a amaldiçoar a sociedade e odiar os outros. Sentem desejo de destruir um por um todos aqueles que impedem a realização do seu intento ou chegam até a tentar o suicídio, acometidos por um repentino acesso de desespero. É o que nós falamos anteriormente, né? Aquilo que faz com que a criança reprima e tolhe a liberdade dela, faz com que ela desconte isso nos outros, né? Isso é uma coisa muito triste. Então, ser amado, ser elogiado, ser reconhecido, ser amado, como é importante. Uma coisa que eu tenho sempre falado em outras palestras também, os animaizinhos quando nascem, um cachorrinho, um gatinho, podem perceber, eles começam a engatinhar e caminhar logo depois, não é mesmo? Não é como os seres humanos, não é como um bebê que leva quase um ano para poder caminhar. E por que isso? Por que isso? Porque os animais não têm necessidade de saber se relacionar com as pessoas, de se socializar, mas o ser humano sim. Então, a criança, o bebê, durante a primeira infância, até começar a andar, vai de colo em colo, tá? Está sempre recebendo amor, é o leite, o carinho, é presente, um beijo, né? Da mamãe, do papai, do vovô, da vovó, das tias. E quanto amor mais ele recebe, ele vai armazenando isso dentro dele. Vai armazenando. E uma criança que é amada nessa primeira infância, quando chegar a hora de ele se socializar, de ir para a escola, será uma criança que terá facilidade para fazer amigos, que vai respeitar os professores, respeitar os seus amigos, enfim, vai fazer com que ele seja uma criança muito simpática e bem acolhida por todos. Mas uma criança que é rejeitada muitas vezes até dentro do ventre materno, já vem dentro dele, gravado no seu subconsciente, que ele não foi desejado, ele já nasce triste. E se ele não é amado nessa primeira infância, até começar a caminhar, ele não tem depósito, o armazenamento de amor necessário para poder compartilhar com outras pessoas. Por isso, vai ser uma criança mal amada, uma criança que vai ser chamada de má, uma criança má, que tem dificuldade para fazer amigos, não consegue respeitar os professores e assim por diante, né? Então, o que é muito importante, o que o professor nos escreve nesse livro, Ensinando e Disciplinando os Filhos, na página 186.
186. Sempre os pais dirigirem palavras para os filhos que os encorajem, que sintam convicção e que eles sintam confiança em si mesmos. Aqui está, na página 186. Os pais devem demonstrar confiança no filho em todas as fases do seu desenvolvimento, principalmente na adolescência. Muito importante que os pais dirijam ao filho adolescente com bastante frequência palavras como, olha aqui vem, tá? Confiamos em você, filho. Mamãe e papai confiam em você. Sabemos que você já tem conhecimento suficiente para lidar com o mundo, porque você é filho de Deus. Se pretende realizar algo, leve avante o seu plano. Não receie um eventual fracasso, pois estamos aqui para ajudá-lo sempre que precisar. Olha só, deixou toda ali a cama preparadinha para que o filho possa galgar, né, degraus maravilhosos no progresso da sua vida. Havendo um relacionamento familiar baseado na confiança, o filho não se desencaminha na adolescência. Mas existem muitos pais que fazem de tudo para manter o filho adolescente sob controle, submissão às suas ordens e justamente por causa dessa atitude acabam tornando-o rebelde. Pais que não confiam nos filhos. De repente um filho está lá no celular e o pai fica lá querendo escutar com quem que o filho está falando. Tá? Não tem confiança nos pais. Tá? E isso na página 191 que o professor ele relata exatamente sobre isso. Pais que não confiam nos filhos, tá? Eles dizem que confiam nos filhos, mas na verdade não. Às vezes chega uma correspondência para o filho e o pai dá um jeito de abrir a correspondência, ler e depois fecha para que o filho não perceba. Olha só, essa desconfiança faz com que os filhos inconscientemente deixem de confiar nos pais. A confiança dos pais deve ser incondicional. Esse é o requisito essencial. Tá? O professor Katsumi Tokuhisa, que é autor de muitos livros da Seicho Noe, como Mente, Corpo e Destino, tá? E vários outros livros, ele é médico obstetra, ginecologista, tá? Ele prestou vestibular, no primeiro ano não passou, no segundo ano também não foi aprovado, também no terceiro ano foi reprovado. Ele estava extremamente aborrecido, por quê? Os pais tinham que bancar o cursinho dele e por mais um ano ele tinha que depender da ajuda dos pais. Ele ficou muito aborrecido pelo dispêndio que ia causar para os pais. Mas a mãe Seicho Noe, sabe o que disse para Katsumi? Filho, você perdeu 3 anos, mas não tem problema, é só viver 3 anos a mais. Olha só a sabedoria da mãe. Filho, você perdeu 3 anos, mas não se preocupe, não perdeu, não é só viver 3 anos a mais. Gente, isso fez com que tirasse dele, dos ombros, aquele sentimento de culpa, sabe? O peso que ele estava carregando de estar causando preocupação para os pais. Tá? Pais que incutem o sentimento de culpa, o complexo de inferioridade pelas palavras que os pais lhes dirigem, fazem com que eles não consigam, eles fiquem com aquele sentimento de culpa e o peso, e aquilo impede para que eles possam manifestar a capacidade infinita na hora que eles precisam. Tá? Mas pais que dão serenidade e paz de espírito para que os filhos possam estudar sem coerção, mas com boa vontade, esses filhos, com certeza, terão bom desempenho escolar. Bom desempenho escolar
justamente porque sabem que contam com a confiança dos pais. Existem também 2 irmãos lá no Japão, que quando criança, quando tinha maratona na escola, porque no Japão tem o que se chama de Undokai, é a gincana poliesportiva, tá? Onde tem corrida de 100 metros, corrida de revezamento e várias outras modalidades esportivas que as crianças gostam muito, tá? Eu também participei muito em Undokai. E eles sempre eram os últimos na corrida de maratona, eram sempre os últimos. Podia receber medalha de ser os últimos, tá? Eles estavam sempre muito tristes. Mamãe perguntava, então como é que foi hoje? Ficavam de cabeça baixa, tristes. E a mãe Seichonoe, sabe o que lhes dizia? Fiquem tranquilos, filhos. Acho que vocês não foram feitos para correr distância pequena como 100 metros. Mamãe pensa que vocês foram feitos para correr 1000 metros ou muito mais. Por isso, persevere no treinamento, treinem bastante. Um dia vocês vão se tornar medalhistas. E não é que acreditando nessas palavras da mãe, eles se tornaram medalhistas olímpicos de maratona, tá? Então veja como a palavra cria, como a palavra faz com que a criança forje um caráter de autoconfiança, no momento X, no momento que precisa dele, aquela força vem, encorajando. É como o professor escreve aqui na página 139 desse nosso livro maravilhoso, tá? Que tipo de palavras nós devemos dirigir para os nossos filhos? Página 139. Você é capaz, tente e conseguirá. Desde o princípio você é dotada de força infinita, que o capacita a realizar tudo o que quiser. Basta exteriorizar. Mesmo que essa força não brote nesse instante, chegará a hora em que ele se manifestará. Tenho certeza disso. Eu acredito em você. Você é uma criança maravilhosa. Papai e mamãe amam você. Você nos ama e adora também. A sua professora. Você é hábil em tudo. Que bênção, que felicidade. Que maravilha, né? E aqui, na página 150, tem um relato tão maravilhoso que eu quero compartilhar aqui com os senhores, de uma criança, isso mesmo, na página 50, perdão, página 50, tem um relato maravilhoso que eu quero compartilhar do que representa o amor, né? O desejo fundamental da criança é ser amado, ser reconhecido e ser elogiado, ser livre e ser útil, tá? E o relato aqui na página 48 é de uma senhora lá do Japão, de Kyoto. Ela, recém-casada, ela dividia a casa com um irmão que havia se separado da mulher e com uma irmã também que também estava descasada. E era muita gente na família, e como ela mesma era muito mimada e egocêntrica, havia muita desarmonia dentro do lar. E ela vivia muito triste, aborrecida por tantos desajustes que aconteciam dentro de casa. E daí, então, volta e meia, na hora do intervalo, ela ia para a sala de aula, porque na hora do intervalo disse que o aluno não podia entrar na sala. Aí, então, a professora ia lá e ela ficava chorando. Ela chorava, as tristezas que estava passando no dia a dia, tá? E naquele dia, como sempre, lá estava ela chorando copiosamente quando abriu a porta e entrou um aluno, o garoto Ryoichi, tá? Que ficou assustado porque, na verdade, aluno nenhum podia entrar na hora do intervalo. E quando viu a professora, ele tentou sair. Mas quem era esse garoto? Esse garoto era filho adotivo de um casal, que adotou porque não tinha filhos. Tá? Acontece que, depois da adoção, o casal teve 2 filhos e passou a atenção somente para esses 2 filhos
abandonando totalmente aquele filho adotivo e julgando como um estorvo. Vejam só, tem pais que fazem isso, né? Dão preferência ao filho do sangue. Mas, na verdade, um filho adotivo não é um filho estranho. Com certeza é um filho que em outra vida os pais abandonaram e não concluíram a missão de criar, por isso que vieram em suas mãos. Na verdade, são os filhos. E vocês vieram nessa vida para corrigir aquilo que deixaram de errado na outra vida. E assim, Ryoichi cresceu sem os pais. E por isso ele se tornou uma criança revoltada. E quando essa professora foi incumbida daquela classe, o professor anterior fez um comentário sobre Ryoichi para ela. Ele é violento, às vezes ameaça até os alunos veteranos, com canivete na mão. Apesar do nome Ryoichi, que significa bom menino, é conhecido como pestinha, porque é mal criado e como tem certa semelhança com o gorila, diz que o rosto dele parecia um gorila, ele era chamado de gorilinha. Vejam só. Mas quando esse menino, de repente, apareceu na classe, quando a professora estava chorando, a professora, naquele momento, quando viu aquela criança, sentiu uma afinidade em relação à criança, porque aquela criança era uma criança triste e sofrida, como ela, que se sentia triste e sofrida. E no ímpeto, diz que ela abraçou aquela criança e disse: Ryoichi, sei que no fundo você é muito bom. Por que faz coisas que os outros detestam? Ryoichi, mostre que você é um bom menino. Mostre que você é um bom menino, você é um bom menino. A professora acredita em você. E abraçou fortemente e chorou, chorou, chorou. Diz que depois o menino saiu do abraço da professora. O Ryoichi permaneceu com o rosto encostado a meu peito, parecendo conter as lágrimas. De repente, afastou-se de mim e desatou a chorar. Em seguida, visivelmente envergonhado, virou-se e saiu correndo. E depois, a professora contraiu tuberculose. Era uma época em que havia muita epidemia da tuberculose. O marido dela mesmo estava se curando da tuberculose e ela ficou acamada, ficou 3 meses sem poder ir para a escola. E parece que todo dia Ryoichi ia na classe da professora para tentar encontrar com ela, mas não encontraram. Passaram-se 10 anos, gente. Passaram-se 10 anos. Certo dia, ela foi almoçar no restaurante, numa loja, e ao sair, ela deparou com um robusto jovem que vinha subindo a escada. E o jovem, quando viu a professora, disse: é a professora Ribino, a senhora está viva. Porque ele pensou que ela tinha falecido por tuberculose, porque ela não tinha vindo mais à escola. E ele também, depois, ele foi transferido para outra escola de um outro estado, porque os pais se mudaram, ele não soube mais da professora. Plantado no meio da escada, o rapaz começou a chorar de emoção. Eu imagino a cena dele. É você, Ryoichi. Meus pensamentos voltaram para aquela tarde inesquecível em que abraçara Ryoichi, ainda garoto. Ouvi dizer que a senhora estava com tuberculose, então pensei que tivesse morrido, disse Ryoichi. Ele começou a narrar a vida dele. Depois que me mudei, fui trabalhar numa metalúrgica, animado com a promessa de que me deixariam frequentar a escola. Eu trabalhei muito. A comida do alojamento não era suficiente para me saciar, e à noite não conseguia dormir de tanta fome. Mas eu me lembrava das palavras que a senhora me dizia. Ryoichi, você é um bom menino, já não está com fome. Você é um bom menino, já não está com fome. E eu conseguia apaciguar a minha vontade de comer.
Inexplicavelmente, lembrando as palavras da senhora, eu me sentia feliz e a fome passava. Durante o expediente, quando ficava muito cansado e achava que não conseguia mais trabalhar, ia para os fundos da fábrica e dizia: Ryoichi, você é um bom menino, ânimo! Então recuperava as forças e conseguia carregar mais uma barra de ferro. Aos 18 a 19 anos, aprendi a beber. De vez em quando ia aos bares com amigos. Às vezes era abordado por mulheres e quando sentia que poderia lhe desviar-me para o mau caminho, saía do bar. Na rua escura, afirmava para mim mesmo: Ryoichi, você é um bom menino, seja firme. Ele sempre se lembrava, nas horas mais importantes, daquela palavra que a professora tinha lhe dito há 10 anos passados. Vejam como é importante o poder de uma palavra de amor, de uma expressão de amor. Assim, em todas as situações difíceis, eu tenho conseguido me reerguer graças à senhora professora. Ele falava do fundo do seu coração e pronunciava meu nome com carinho e respeito. Professora, aquela foi a primeira vez que alguém disse que eu era um bom menino. Imagina, um menino violento, revoltado, que machucava os outros com canivete. Naquele dia, a senhora segurou minhas mãos e deu tapinha nas minhas costas. Ainda hoje, posso sentir o toque das suas mãos em minhas costas. Sempre penso, a professora Ribino me elogiou, dizendo que no fundo eu era um bom menino, então como posso praticar algo ruim? Assim, desde aquele dia, nunca pratiquei algo errado. Veja só, que exemplo maravilhoso, né? Aí a professora escrevendo: tenho certeza de que Ryoichi vencerá todas as dificuldades com que deparar. Imagino-o batendo no peito, dizendo para si próprio: Ryoichi, você é um bom menino, seja forte. Não é maravilhoso, gente? Que maravilhoso relato. Gente, as palavras encorajadoras, carregadas de profundo amor, de confiança e fé dos pais em relação aos filhos, fica ali gravado fortemente no subconsciente da criança. E quando ele crescer nos momentos mais difíceis, vai estar sempre lembrando dessas palavras que ficaram fortemente gravadas. Só o amor constrói, tá? Ser amado, ser elogiado, ser reconhecido, ser útil e ser livre. São os desejos fundamentais das crianças e de todos os seres humanos, que nós possamos fazer isso. Mas, acima de tudo, uma coisa muito importante. Os pais confiam nos filhos quando ele próprio confia em si mesmo. Então, que nós, pais, confiemos em nós mesmos como filhos de Deus. Como filhos de Deus, nós abrigamos dentro de nós a vida perfeita e amorosa de Deus. Tá? Tenhamos amor a nós mesmos. Não fiquemos dizendo que sou um zero à esquerda, que tudo que eu faço está errado. Não, louve a si mesmo dizendo, sou filho de Deus. Tá? Existe, chega no espelho, existe espelho meu, alguém mais maravilhoso do que eu? Não, porque eu sou filho de Deus. Tá? E agora, então, peço para que possam compartilhar mentalmente com os olhos fechados em posição de oração esta oração do livro A Verdade em Orações. Sutra Sagrada, A Verdade em Orações, na página 53. A oração para cumprir a missão de amar. Feche os olhos e mentalmente acompanhe as vibrações das palavras desta oração. Deus é a fonte do amor e o homem é a estação transmissora através do qual Deus manifesta e concretiza o amor no mundo todo. Por isso, quando o homem manifesta plenamente o amor, ele estará cumprindo a sua missão e Deus, por sua vez, sentirá uma grande satisfação.
Através do amor é que se une a humanidade, cessam os conflitos e se efetiva a paz no mundo. O amor desconhece o ódio, assim como a luz desconhece a treva. Quando o amor se manifesta plenamente, o ódio desaparece de modo natural. Aquele que possui verdadeiro amor não se encoleriza, sendo o amor um sentimento de que eu e o outro somos um. Aquele que o possui coloca-se sempre no lugar do outro para pensar e agir. Quando todos passarem a proceder desta forma, desaparecerão os atritos e surgirá a harmonia, cessarão os conflitos e realizar-se-á o paraíso de paz. Aquele que possui amor não se desespera. Isso porque, sendo o amor sinônimo de Deus e sendo ele onipotente, o amor também é onipotente. Se alguém trai a minha confiança, é porque o meu amor era insuficiente, ou melhor, eu não soube manifestá-lo suficientemente. O amor terá a sua missão cumprida quando for manifestado e colocado em prática. O amor não é algo imaginário, nem um simples conceito. Ele consiste na sincera prática do bem. O amor que não se põe em prática é hipocrisia. Nele não há sinceridade. O amor que não contiver sinceridade é falso. O amor deve ser autenticado pela sinceridade. Havendo sinceridade, o amor sempre se fará acompanhar pela ação. O amor verdadeiro não é sentimentalismo, é a irresistível vontade de praticar a verdade. O amor sem essa força de vontade é hipocrisia com máscara de amor. O amor não exige que o ser amado seja belo. O sentimento que faz questão da beleza do ser amado é uma simples atração física e não amor. Aquele que sente amor verdadeiro transcende o belo e feio da pessoa amada e olha a perfeição da imagem verdadeira que se aloja no interior dela. Não só olha, mas dedica-lhe sinceramente para extrair essa perfeição. Quem possui verdadeiro amor olha a natureza divina que se aloja na pessoa amada, respeita essa natureza divina, reverencia-a, serve-lhe, contempla-a e espera pacientemente a sua manifestação, sem desanimar facilmente, caso o resultado não apareça imediatamente no plano fenomênico. O verdadeiro amor não é amor próprio, nem se estende ao altruísmo. Ele é manifestação de Deus. O corpo carnal apenas serve ao amor, isto é, à manifestação de Deus. Neste momento, sinto no profundo da minha alma o amor de Deus e consigo amar a todas as pessoas igualmente, como se amasse a mim mesmo. Obrigado, Deus, por ter me concedido tão grande amor. Muito obrigada. Muito obrigado a todos que nos acompanharam neste programa da Educação da Vida. Que Deus os abençoe maravilhosamente. Que tenham dias muito felizes. Muito obrigado. Muito obrigada. Emoção, educação, espiritualidade. Este é o tema do 6º Congresso Latino-Americano da Educação da Vida da Seichonoye do Brasil. As coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Até o dia 17 de dezembro, você também pode viver as emoções que marcaram este 6º Congresso Latino-Americano da Educação da Vida da Seichonoye do Brasil. Saiba mais acessando sni.org.br/Congresso Educadores. Você também pode entrar em contato pelo WhatsApp 11 50 14 22 53 ou pelo e-mail congresso@sni.org.br. 6º Congresso Latino-Americano da Educação da Vida da Seichonoye do Brasil. Emoção, educação, espiritualidade. Você ainda pode participar. Inscrições até dia 7 de dezembro de 2023 e conteúdo disponível até o dia 17 de dezembro de 2023. Para você que acredita que a educação transforma vidas. Nos vemos lá. Muito obrigada! Professor,
Você sente que a comunicação com as famílias está difícil? Tem a sensação de que o que ensina não está conectado com as demandas do mundo atual? Você vê seus alunos, no futuro, atuando de maneira integral e autônoma na sociedade, realizando feitos em prol de um lugar mais harmonioso para se viver? Será mesmo que os jovens estão perdidos? A educação da vida enxerga além desse ser fenomênico que em nada parece se desenvolver em direção ao bem. Nós, os educadores da Seichonoye, propomos uma educação baseada no despertar dos talentos extraídos de dentro para fora, sendo que cada criança tem seu talento único, bastando que sejamos o leme desse pequeno barco em meio ao vasto oceano. Inicie 2024 da melhor maneira. Participe do 41º Seminário de Treinamento Espiritual para Educadores, de 10 a 14 de janeiro, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye, Ibiúna, São Paulo. 5 dias em que o tema Educação da Vida, Caminho para a Paz será estudado e vivido através de palestras, orações, oficinas e experiências transformadoras. Para mais informações e inscrições, entre em contato pelo WhatsApp 11 50 14 22 53 ou pelo e-mail educadores@sni.org.br. Nos acompanhe também em nossas redes sociais @educadores.sni e pelo site sni.org.br/educadores. Educação da Vida, Caminho para a Paz. Nos encontramos em janeiro. Até lá! Muito obrigado!